Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? É muito bom estar de volta e é uma responsabilidade assumir hoje esse compromisso de pregar a palavra para esta igreja, mas é motivo de alegria estar com os irmãos. Que Deus abençoe essa igreja, abençoe o pastor Zeno, onde quer que ele esteja, que o Senhor guarde ele, proteja, abençoe ele e a sua esposa que está ao seu lado viajando. Irmãos, nós vamos para a palavra de Deus em Lucas 24. Um texto, a irmã já leu aqui uma boa parte do texto. Nós vamos para Lucas. Nós estamos vivendo um período de Páscoa, chamado a Páscoa, e nada mais apropriado de falar da ressurreição, que também é realmente a Páscoa, né? Todos encontraram? Amém? Nós vamos ler até o 5º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E ao chegar, encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos o que vive? Oremos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. E nesta noite, Pai, eu te peço que o Senhor me dê entendimento, me dê sabedoria para falar aquilo que realmente o Senhor quer que fale para o teu povo. Nos orienta, Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Irmão, esse período de Páscoa está se celebrando de várias maneiras. Páscoa, que a Páscoa nada mais é do que passagem. E todos nós sabemos que sempre que nós estamos num lugar que vamos nos mudar, o nosso desejo é que o lugar em que nós vamos morar ou vamos trabalhar seja melhor do que nós saímos, né? E há muito tempo no Egito, essa passagem do povo de Deus saindo do estado de escravidão para o estado de liberdade. E ali foi instituído a Páscoa. Mas tem muitas coisas que as pessoas ainda não entenderam ou não aceitaram acerca da Páscoa. Da passagem da libertação da escravidão para uma liberdade de vida em abundância na presença de Deus. Parece que as pessoas se satisfazem mais em viver, em ser escravo de algo ou de alguém, do que ter liberdade. E é bem provável que até hoje as pessoas se sintam assim. Ora, ali quando Deus ordenou que saíssem aquele povo do Egito, do estado de escravidão, para uma liberdade que tinham de cultuar ao Senhor, de viver uma vida independente dos seus argozes, né? Mas ali, logo que tiveram essa liberdade conquistada ou cedida por Deus, começaram a murmurar. E a Páscoa, irmão, é uma passagem de um estado para o outro. E nós, quando estamos em um lugar, que esse lugar não é bom, que somos transferidos ou transportados para outro, a nossa esperança é que nós tenhamos nova vida, uma vida melhor do que a anterior. E nós, irmão, se nós formos atravessar um rio, nós tivermos a incumbência de ir a algum lugar, e chegando, encontrando o rio,
cheio. Nós ficamos preocupados naquele momento como vamos atravessar, como vai ser a nossa passagem para o outro lado. E quando nós temos êxito nessa passagem, ao chegarmos do outro lado, nós nos alegrarmos. É o natural do ser humano nos alegrarmos ao atravessar a passagem. E essa passagem, irmãos, deve ser comemorada. E a Páscoa aqui nada mais é do que a passagem de um estado de escravidão para a liberdade, como eu já falei. E Jesus, ele veio para nos dar esse direito dessa passagem de uma vida sem graça, na realidade. É a vida sem Cristo, é uma vida sem graça, para estarmos num estado de alegria, mesmo em meio a tudo que se enfrenta. E essa Páscoa celebrada hoje é uma Páscoa comercial. Até muitas igrejas estão celebrando uma Páscoa comercial. Não se tem mais sentido do que significa uma passagem. E aqui a passagem da ressurreição de Cristo. Ele estava saindo de um túmulo para o seu reino verdadeiro ao lado do Pai. Com certeza essa passagem, irmão, já era esperada e ele sabe, e ele já tinha noção que iria passar isso para o seu discípulo, para os seus seguidores, que de onde ele estava, mas para onde ele ia, a vida seria melhor. E nosso objetivo de estudar a palavra de Deus, de servir a Jesus é saber que a vida que nós levamos aqui é passageira. Logo, logo nós estaremos passando dessa vida para outra, onde será muito melhor do que a que nós vivemos hoje. A Páscoa é uma passagem que nós devemos celebrar com alegria. Quando o povo saíram do Egito, a celebração que foi ordenada era servir algo para se celebrar e comemorar essa saída, essa passagem de um estado de sofrimento. E ali se celebrava com pão sem fermento, que era o significado da pureza, e também com ervas amargas, para que o povo não se esquecesse dos momentos de amarguras que passaram quando eram escravos. Mas, irmãos, até hoje as pessoas parecem que gostam de viver na amargura. Não é só lembrar que viveu, de vez em quando querem voltar a viver em amargura, porque de vez em quando saem da presença de Deus para um lugar que Deus não quer que ele vá, ou que nós voltemos. Ali, meus amados irmãos, era celebrado a Páscoa. Deus ordenou que celebrassem, que fizessem uma festa, que o povo se reunisse para que celebrasse essa passagem. Aquele momento terrível não era um momento de alegria, mas era para que fosse lembrado que eles viveram aquele momento e que daqui para frente fizesse tudo para servir a Deus, para que não saísse da presença de Deus e voltar a ter uma vida de amargura. Quando nós aceitamos a Cristo, irmão, a nossa esperança é que dali em diante a nossa vida seja uma vida diferente. O irmão leu um texto aqui falando acerca de aflições. Claro, nós teremos aflições, nós seremos afligidos a todo momento, mas nós não vamos perder a esperança. E nem vamos voltar a ter uma vida de amargura por isso, porque nós temos a Cristo na nossa vida, e agora Ele nos conforta, Ele nos consola, mesmo vivendo, passando por momentos difíceis, mas nós temos a certeza que aqui na terra é só uma passagem, e que muito em breve nós estaremos ao lado dEle, vivendo por toda a eternidade, uma vida sem sofrimento, porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida, para aqueles que permanecem, para aqueles que perseveram na palavra e nos caminhos do Senhor. A Páscoa celebrada hoje, meus amados irmãos,
Eu fiquei um pouco triste hoje vendo, quando o irmão falou de mídia social, dessas coisas, e eu vendo algumas igrejas, meus amados irmãos, fazendo peça teatral com coelhinhos pulando na igreja, com ovos de Páscoa que eles chamam na igreja. Meu Deus do céu, que significado tem isso? Como é que uma igreja conhece a palavra do Senhor e vai celebrar uma Páscoa com coelho, que não tem nada a ver com isso? Cristo não derramou chocolate, foi sangue. As pessoas estão introduzindo coisas que a Bíblia não ensina para celebrar uma Páscoa fajuta, mentirosa, oferecendo ovos de Páscoa. Meus amados irmãos, aqui Deus mandou foi que matassem, sacrificassem cabritos, celebrassem de uma maneira diferente. Deus não mandou dar ovo de chocolate, nem existia isso. E aí as pessoas estão distorcendo o verdadeiro significado da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Que quando Ele ressurgiu dos mortos, quando Ele saiu daquele túmulo, ali foi a passagem da morte para a vida. Ali Ele derrotou. E como é que nós estamos celebrando isso? Esse momento dessa passagem na nossa vida, que era a velha criatura, que a partir do simbolismo do batismo naquele momento, você enterrou, sepultou o velho homem. A sua passagem agora para uma nova vida. Você ressurgiu também. Você foi morto naquele momento, o velho homem, a velha natureza agora é uma nova criatura. Agora você está vivendo um novo momento. Você passou da morte para a vida. Quando você aceitou a Cristo e no batismo foi celebrado esse momento, justamente para que você tivesse em memória isso. Meus amados, o que me preocupa muitas vezes hoje, em meio ao chamado povo de Deus, é essa distorção da palavra, dos ensinamentos da palavra de Deus. Muitos crentes estão iludidos com palavras bonitas, com fantoches, com pessoas querendo dizer coisas macias para as pessoas. Não estão falando mais da morte e ressurreição, o porquê de tudo isso. Estão fazendo coisas bonitas para alegrar as pessoas. E muitas vezes, irmão, a verdade, ela não nos alegra. Ela faz doer dentro de nós. E se nós, irmãos, renunciarmos esses ensinos da palavra de Deus, o que significa morte e ressurreição, o que significa Páscoa, nós estamos regredindo. Eu nunca me entristeci quando eu errei na minha caminhada cristã, que o meu pastor chegava e me chamava: vem cá, camarada, sente aí, e me puxava a orelha. Nunca fiquei zangado com o meu pastor quando fui chamado a atenção. Porque, irmãos, o que interessa para o ser humano que aceita Cristo é aprender da palavra de Deus, saber o verdadeiro significado das Escrituras. O que ele quer dizer com a ressurreição para a nossa vida? Ou você vai querer viver no sepulcro por toda a eternidade, ou vai querer ressurgir para uma nova vida. Porque aqui, meus amados irmãos, quando olharam o que eles responderam: porque buscai entre os mortos o que vive? Meus amados, mesmo quando morre alguém da nossa família, se nós passarmos 3 dias olhando para aquele defunto, daqui a pouco nós começamos a passar mal. Porque ninguém gosta da morte.
E por que as pessoas não estão em busca do Cristo vivo? Do Cristo que vive e está ao teu lado, querendo te dar paz, querendo te dar vida, vida em abundância. Por que tem muito crente raquítico, desnutrido? Porque não buscam a presença de Deus para as suas vidas, irmão. Não quer saber do ensinamento da palavra de Deus. Não quer saber de cultuar a Deus verdadeiramente. Não quer saber de estar nos cultos de orações, em escola bíblica, aprendendo da palavra de Deus, para saber o verdadeiro significado da vinda de Cristo à terra. Talvez não saiba nem mesmo direito se já é um salvo. Porque buscai entre os mortos ao que vive. Cristo vive. Foi feita uma encenação aqui, meus amados irmãos, acerca disso. E é bom que nós fiquemos de olhos bem abertos, de ouvidos bem abertos, para o que está sendo pregado nas igrejas. Será que estão pregando a verdade ou estão te enganando? Estão te enrolando? Porque a palavra de Deus, meus amados irmãos, se não confrontar o nosso eu, ela não está de acordo nem com a vontade de Deus. Porque eu não sou tão bom para que a palavra de Deus me confronte e eu me sinta bem demais. Eu não me sinta culpado de erros. Porque, não, eu sou bonzinho, eu vivo agora uma vida boa. Todos os dias nós erramos. Todos os dias nós erramos. Nós pecamos contra Deus. E às vezes não nos arrependemos. Não ainda entendemos ou não temos uma nova vida. Ou não somos uma nova criatura ainda, verdadeiramente. Não ressurgimos dos mortos. A ressurreição de Cristo é uma demonstração de que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós morremos para o mundo e ressurgimos para o reino de Deus. E agora nós temos que fazer a vontade do Pai e não mais a nossa. Nenhum servo faz a sua vontade, mas sim a do Pai. E Jesus, ele foi muito claro nas suas palavras quando dizia isso. Agora nós precisamos, irmão, fazer uma análise da nossa vida, um inventário da nossa vida. Como é que nós vivemos nessa nova vida? Depois que nós ressurgimos do morto, quando aceitamos a Cristo. A passagem, nós fizemos essa passagem direitinho. Agora nós estamos do outro lado. Ou ainda estamos vivendo uma velha vida, uma vida de pecado e comodismo. Porque aqui quando Jesus ressurgiu, meus amados, ele não ficou mais aqui, nessa terra pecaminosa. Ele foi para o Pai, onde lá não há pranto, não há choro, não há dor. É bem verdade que ele mandou um Consolador para viver conosco, para nos orientar, para nos dizer o caminho, para nos alertar o tempo inteiro. Porque se nós, irmão, não fizermos isso, não buscarmos a presença de Deus constantemente, nós cairemos e voltaremos para o túmulo. Vamos ser novamente mortos. E talvez não haja mais uma possibilidade de uma nova ressurreição para nós. Talvez não haja mais essa possibilidade. Essa Páscoa, essa passagem da nossa vida de pecado para uma vida com Cristo, ela deve ser uma vida constante. Nós devemos buscar constantemente para que nós, ao percebermos que estamos em perigo, imediatamente buscarmos a Deus, para não cairmos, para não voltarmos ao túmulo. Ou como diz a palavra
não sermos comparados com o cachorro, como diz a palavra. O cão voltou ao próprio vômito, ou a porca lavada voltou ao lamaçal. Porque se nós rejeitarmos os ensinamentos da palavra de Deus, se nós rejeitarmos essa ressurreição, nós somos iguais a esses dois animais do qual eu falei agora. A Páscoa, meus amados irmãos, é uma novidade de vida. É a passagem de um lugar sujo, de um lugar ruim, para um lugar melhor. Nós nunca queremos voltar ao passado em algo que nos prejudicou. Muitas vezes não gostamos nem de lembrar. E por que às vezes nós queremos voltar? E muitas vezes a falta da presença de Deus na nossa vida. Parece que há momentos na nossa vida que a gente diz: não, Senhor, o Senhor fica aí, deixa eu andar sozinho, se eu precisar eu te chamo. E a coisa não é bem assim. Nós devemos chamar ou ir ao seu encontro e dizer para ele que queremos caminhar lado a lado com ele. O que nós vemos hoje, irmãos, igrejas grandes, antigas, tradicionais, que ficava gente de pé nos cultos, porque as cadeiras não cabiam mais. Com um terço desse povo. Onde foi parar esse povo? Onde foi parar o povo que dizia ser o povo de Deus? Onde foi parar esse povo que Deus resgatou? Será que esse povo quis voltar ao Egito? Não acreditou nas promessas de uma nova terra? De uma nova vida? De uma passagem de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade? Meus irmãos, tem sido difícil para os pastores, para os líderes, tem sido muito difícil. E muitos têm desistido da caminhada cristã. Muitos têm desistido do pastorado, porque têm desanimado com o que vem acontecendo, com a evasão do povo de Deus saindo das igrejas e voltando para o mundo. Tem muito pastor sofrendo, porque as pessoas não querem mais compromisso com Deus. Muita gente sofrendo nas igrejas, porque muitos não têm compromisso. No verso 6 ele diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. E quando Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo, ele venceu toda a maldade. E ele quer, irmãos, que nós vivamos para ele. Não é só nesse dia de domingo que nós devemos nos reunir e estar na sua presença. É constantemente. Porque agora nós pertencemos ao seu reino. E ele não quer nenhum fugitivo do seu reino. Ele quer que todos os seus súditos permaneçam no seu reino. Ele não quer perder nenhum. Ele ama todos nós. E quando ele fez esse sacrifício para resgatar cada um, ele fez com a certeza de que o que ele resgatasse não queria voltar a ter uma vida de pecado. Mas muitos estão esfriando, estão apostatando da sua fé e voltando para o mundo. Porque essas pessoas
não entenderam o sacrifício da morte de Jesus. Essas pessoas não entenderam o tamanho, o valor, nem o significado da morte de Cristo. Meus irmãos, o que eu fico pensando, como é que você conhece a palavra de Deus, você vê tudo, você sabe tudo o que ele passou, você sabe tudo que Deus fez pela humanidade e você não valoriza, você rejeita, você diz não para o Senhor. E aí muitas vezes quando chega esse período da Páscoa, está lá comemorando mais alguns um modelo de Páscoa fajuto. Isso não é bom para o povo de Deus, não é bom para aqueles que ainda estão em busca desse Deus. Porque quando essas pessoas têm esse comportamento, bota para mais distante as pessoas. E tem sido muito as pessoas que têm se perdido. A gente vê todos os dias, meus amados irmãos, pessoas sendo mortas. E muitas dessas pessoas que estão sendo mortas já passaram por uma igreja. Muitas dessas pessoas que estão sendo mortas, disse que já passaram, antes de ser morta, todos tinham depoimento, que já passaram por uma igreja evangélica, mas rejeitaram o sacrifício de Cristo e preferiram a morte. E depois que desce a sepultura sem Cristo, não tem mais jeito, não há mais o que fazer. Tem que ser preparado a sua ida aqui. Não é depois de morto, não vai adiantar reza, nem promessa, nem joelho no chão. Você tem que reconhecer o senhorio de Jesus enquanto você vive, enquanto você está aqui. Porque do contrário, meu irmão, não vai adiantar mais nada depois de fechar os olhos. Porque você não terá mais a presença de Deus na sua vida. Nós devemos ter a consciência de que o sacrifício que Cristo fez foi para que nós pudéssemos ter uma vida diferenciada, ter uma vida realmente verdadeira, pudéssemos ter liberdade de estar com os nossos familiares, de estar hoje aqui celebrando esse domingo, cultuando ao Senhor. Mas também, irmãos, não é só achar que as coisas são tão fáceis assim. Nós devemos renunciar a nós mesmos por amor a Cristo. Se for possível, confrontar a morte e morrer mesmo por Cristo. Esses 3 últimos dias foram mortos mais de 200 pessoas, mas não rejeitaram a Cristo. No Sri Lanka, não sei se os irmãos ficaram sabendo. Mas aquelas pessoas, elas tinham a certeza que mesmo passando por aquele sacrifício de morrer e não negar a Cristo, vai estar na sua presença. A partir do momento que foi ceifada aquelas vidas por aqueles criminosos, Deus o recebeu eles, porque eles não rejeitaram, pagaram com a própria vida, mas não rejeitaram o Senhor na sua vida. Será que nós aqui hoje nessa igreja estamos prontos para isso também, irmãos? Será que se entrasse terroristas ali e mandássemos nós negar a Cristo e ficar vivo, ou não negar e morrer, será que nós hoje aqui nesse momento faríamos isso? Preferir morrer, mas não negar a Cristo? Será que nós realmente teríamos essa coragem?
é uma pergunta. Mas é muito difícil nós respondermos para nós mesmos. Qual seria a nossa reação diante de uma ameaça? Será que também nós íamos pensar que Cristo, mesmo sendo ameaçado, antes da sua morte, quando passou pela tentação, que o inimigo ofereceu tudo a ele, e ele negou todas as ofertas do inimigo, e foi em frente, e morreu, uma morte de cruz, para que nós pudéssemos ter acesso ao reino eterno de Deus? Será que nós somos capazes também de renunciar à nossa própria vida por amor a Cristo? Será que nós estamos prontos para isso? Para viver isso? Nós, irmãos, temos que nos policiar a todo instante. Nós temos que viver uma vida sem engano. Uma vida que nós possamos ser vistos pelas pessoas lá fora como verdadeiros servos de Deus. Para que as pessoas, não você, mas as pessoas olhem para você, não outros crentes, mas os próprios ímpios lá fora, olhe para você e diga: esse aí é um verdadeiro servo de Deus. Esse aí é crente mesmo. Essa daí é crente mesmo. Nós precisamos ter essa identidade visível como servos de Deus, para que as pessoas vejam em nós o brilho de Cristo, para que as pessoas vejam em nós verdadeiros servos, sem hipocrisia. Nós, irmãos, como servos de Deus, não precisamos andar dizendo que somos. Pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento, é que deve ser visto lá fora o nosso viver. Cristo não morreu à toa. E nós não devemos viver à toa também. Nós devemos viver um verdadeiro cristianismo, para que nós possamos também demonstrar amor aos outros, ao próximo, como Jesus demonstrou esse amor, morrendo na cruz, uma morte dolorosa, uma morte terrível, uma demonstração de amor por cada um de nós. O que nós estamos fazendo para dar essa demonstração para Ele, que nós o amamos também? O que é que nós estamos fazendo para que Ele veja em nós que nós também o amamos, e uma forma de gratidão a esse amor que Ele demonstrou por nós, agora é amar ao próximo e tentar resgatar esse próximo para o seu reino? O que é que nós estamos fazendo? Estamos só adentrando a esse templo, vindo aqui, participando da programação, e nada lá fora tem importância para você. Será que o sofrimento das pessoas lá fora não está te incomodando? Será que aquelas pessoas que estão morando na rua não está incomodando a você? Será que a dor do outro não está incomodando você? Porque se a dor do próximo, se o estado de miséria do próximo não está te incomodando, tem algo errado na sua vida. E eu vejo, meus amados irmãos, que o mundo está caminhando para um abismo, porque o que está acontecendo é isso: é pai matando o filho, filho matando o pai. Os pais parece que não têm mais nenhum valor. Essas pessoas, irmãos, precisam de Cristo, mas não querem Cristo. Essas pessoas não entendem o significado da morte de Cristo na cruz. Não entendem.
porque se entendessem, não faziam tais absurdos com o próximo, com o ser humano, e ainda mais sangue. A morte de Cristo, irmãos, é algo para a nossa vida que nós devemos valorizar mais do que qualquer outra coisa, do que tudo que tem de material na face da terra. Porque essa morte foi ela que resgatou a nossa alma, tirou da possibilidade de nós irmos para o inferno, e agora Ele nos leva para o seu reino por toda a eternidade, porque a sua morte foi pagando o preço dos nossos pecados. E essa passagem que nós estamos aqui, que em breve seguiremos para Ele, essa sim será a verdadeira vida para nós que acreditamos na sua palavra, na sua morte e ressurreição. Isso que nós acreditamos. Por isso que nós vivemos pela fé e acreditamos que em breve esse dia chegará e o nosso encontro com Ele vai apagar tudo que nós passamos de ruim aqui na terra. E nós nesse dia nos alegraremos, porque nós estaremos para sempre com Ele. E lá, irmãos, não vamos ter dor, nem choro, nem pranto, nem doença. Porque na presença de Deus, nada disso haverá. Essa passagem que nós estamos aqui será breve. E aí sim nós teremos vida em abundância por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a permanecer nessa caminhada junto a Ele. Amém?